Chocante! Eu tô chocado! Eduardo Bolsonaro descendo sarrafo no ministro Alexandre de Moraes e no STF. Detonou Alexandre de Moraes e acusou o ministro de abuso de autoridade. Vem aqui comigo então direto ao primeiro ponto com o editorial que pegou todo mundo de surpresa. Olha aí. Eu posso falar em 2 oportunidades, a sanção dele já teve data marcada para sair. Na verdade, meu exílio, eu costumo dizer que foi um tiro no pé, porque acelerou os nossos trabalhos aqui dentro. Graças a Deus, durante anos eu já venho fazendo esse trabalho, porque é muito complicado você chegar aqui na porta do Congresso mais disputado do mundo, da Casa Branca, onde diversas pessoas de várias nacionalidades vêm com alguma demanda, e você conseguir ter essa abertura de porta e um espaço para levar as demandas brasileiras. E, na verdade, eles já sabem muito bem o recado, porque isso não se trata apenas de Brasil, o que já seria importante e suficiente para merecer a atenção dos americanos, mas passa também por preservar a jurisdição norte-americana. Quando você fala para eles das todas as questões, por exemplo, que o Alexandre de Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos, não teve sucesso, porque tratava-se de crimes de opinião. Quando você vê que ele estava emitindo mandados de prisão contra cidadão americano por tweets que eram feitos a partir do solo americano, isso fere de morte toda a história dos Estados Unidos, começando com os Founding Fathers, a primeira emenda. Então eles levam isso muito a sério, e eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar num estágio tão avançado, tão próximo de sancionar o Alexandre de Moraes. Sancionar o Alexandre de Moraes é o primeiro passo para que a gente tenha uma janela de oportunidade de resgatar a democracia e a normalidade institucional no Brasil. Espero que isso ocorra o mais prontamente possível. Você falou ao Financial Times, em uma reportagem recente, que se você tivesse que apostar uma casa nisso, você apostaria de que vai acontecer. E nessa semana a gente teve 2 desenvolvimentos que foram, primeiro, a audiência na qual Paulo Figueiredo falou no Congresso dos Estados Unidos, e depois o julgamento das redes no Brasil, onde se optou por fazer com que não valesse mais o artigo 19 do Marco Civil da Internet e os provedores pudessem ser responsabilizados pelo conteúdo postado por usuários. A sua observação é que essas 2 coisas tiveram um impacto também na observação dos americanos quanto ao que acontece no Brasil? O que eu posso te garantir é que eles estão cientes, até porque a assessoria informal de alguns ministros da Suprema Corte, jornalistas da grande mídia que falam que têm acesso até no celular a essas autoridades, falaram que receberam um input, receberam talvez uma informação vinda dos Estados Unidos, como disse a Daniela Lima, por exemplo, da Globo News, falando sobre essa questão de regulamentação da internet, e que os ministros fizeram questão de expor na Globo News que não se preocuparam e resolveram regulamentar a internet, passando por cima dos direitos como a primeira emenda norte-americana e forçando as plataformas a se responsabilizarem por aquilo que é postado pelos usuários, o que também é uma clara inconstitucionalidade. A nossa Constituição prevê, em diversos dispositivos, ainda que de forma tácita, que ninguém pode ser responsabilizado por um ato de terceiro. É dizer, o seu filho, o seu amigo ou uma pessoa comete um crime, e você, que não deu causa àquilo, vai ser condenado? Não faz sentido nenhum. Então o Brasil ele inaugura um novo modelo de censura que tem a grande chance de exportar para o resto do mundo. Então isso daqui, a gente traz essa mensagem também para o governo dos Estados Unidos para falar, olha, a gente tem uma urgência nessa questão. A gente sabe que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra do Irã, é um tema prioritário, sem sombra de dúvida, uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, mas por outro lado também é necessário dar atenção a essa causa, que quanto mais tempo passa, mais o regime vai se consolidando. Outra das questões que se discute é como isso também poderia, uma eventual mudança do judiciário, acontecer por vias internas no Brasil, e é discutida a questão eleitoral. Mas uma das coisas que se discute é que no Brasil existe uma casca burocrática muito grande, um patrimonialismo muito grande, de centrão, de interesses que já são antigos, e que isso pode impedir que haja no Congresso eventualmente uma articulação nesse sentido. Mesmo exilado por isso que tem que isolar e sancionar o Alexandre de Moraes. O Congresso, por exemplo, já quer aprovar a anistia. Por que não vota? Porque o Alexandre de Moraes ameaça. Tomou gosto, principalmente depois que circulou no plenário, eu posso falar porque eu estava lá, preservar minhas fontes, mas deputados que vêm falar para mim, olha, Eduardo, é uma sacanagem que estão fazendo com o Daniel Silveira, mas eu vou ter que votar porque o presidente, líder do meu partido, falou para eu assim fazê-lo, ou, não, é só uma semana que ele vai ficar preso, depois vão soltar. Tá aí, a história mais uma vez se mostrando que quando um ditador abocanha uma parcela da sua liberdade, ele nunca entrega ela de volta. Então a sanção do Moraes é necessária para a gente resgatar essa normalidade institucional que o Brasil perdeu, porque o problema não é a instituição do STF em si, não é isso, mas sim que eles se atenham ao seu trabalho de julgar as causas que chegam até ele, e não serem os revisores do parlamento. Mais uma vez, a gente está vendo na grande imprensa de novo circular matérias dizendo o governo não tem outra opção, foi derrotado na questão do IOF no Congresso, vai ter que levar isso tudo para o STF. Por que vai ter que levar para o STF? O Congresso já não deu uma última palavra com relação a esse tema, utilizando a Constituição? Enfim,
É sobre tudo isso daí que a gente está falando. E muitas vezes, alguns colocam seu nome como uma opção para 2026, e claro, não é uma decisão do ex-presidente quanto a quem ele vai apoiar na eleição que vem adiante em 2026. Mas você estaria à disposição para disputar? O que você pensa sobre esse assunto e sobre a possibilidade de disputar eleições? É uma baita dor de cabeça, eu estaria disposto a disputar se meu pai passasse para mim como missão. Fiquei muito feliz que no Paraná Pesquisa, a última, em que pese eu ser muito cético em relação às pesquisas, mas no Paraná Pesquisa fiquei feliz do meu nome ter saído empatado com o Lula na margem de erro. E agora, mais recentemente, numa outra pesquisa da Futura, eu estou até fora da margem de erro à frente do Lula. Então até o centro já está vendo, já está precificando a eleição de 2026 como sendo uma eleição mais para a direita do que para a esquerda. E eles estão migrando, sinalizando cada vez mais de vir para o lado de cá. E para nós é interessante, eu estou de braços abertos. Por exemplo, para utilizar esse bom momento e votar a favor de uma anistia. Mas, mais uma vez, não só a anistia, como o meu retorno ao Brasil, como a eleição de 2026, vai passar por sancionar Alexandre de Moraes. Só para finalizar, existem mais de 20 parlamentares com problemas dentro do STF, parlamentares que estão despontando para serem eleitos senadores ano que vem, que podem ficar de fora do pleito a depender da decisão que o STF tomar. E eles estão de olho nisso. Certamente eles não vão querer permitir que senadores que possam ser eleitos ano que vem votem eventuais processos de impeachment contra eles próprios do STF, notoriamente o Alexandre de Moraes. Até pela sua experiência com outros experimentos direitistas internacionais, como o CIPEC, conhecendo o que acontece na Hungria, que é um tópico que você recentemente trouxe à tona de Orbán, o que acontece nos Estados Unidos, eu queria ouvir uma reflexão sua também a respeito do desenvolvimento do que se chama de direito no Brasil ao longo desses anos, porque você é uma pessoa que às vezes busca furar a capa mais superficial do período eleitoral e falar sobre desenvolvimento de discurso, desenvolvimento de militância, de base, e queria ouvir uma avaliação tua agora, em que condição os direitistas veem nesse estado para a eleição seguinte. Alguns críticos dizem que não há um desenvolvimento, que é um desenvolvimento que vem atrasado de discurso, de militância, de como articular uma coisa, mesmo eventualmente um partido, que é uma tentativa já de longa data. Na verdade, a gente está, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente está atrasado uns 40, 50 anos. Basta ver o próprio CIPEC, que eu tive a oportunidade de levar para o Brasil a partir de 2019, é um evento que já ocorre nos Estados Unidos desde 1973. Começou lá com Ronald Reagan, na mesma década que surgiu a Heritage Foundation, que é o exemplo de think tank, de debate de ideias, para amadurecer politicamente o país e as políticas nacionais. Mas eu tento construir isso daí a duras penas. Nós nunca tivemos um partido, agora tem o PL, tenho pouco apoio do PL, para desenvolver as minhas pautas, gostaria de ter mais espaço, mas a gente vem fazendo por onde, Gastei muito do meu bolso já, Tava outro dia falando com a minha esposa, falou, pode botar aí facilmente de $500 mil a $1 milhão do bolso nessas viagens internacionais inteiras, para aprender com o Viktor Orbán, para chegar aqui e falar com o Matt Schlapp e a Mercedes Schlapp e levar o CIPEC para o Brasil, para conseguir transitar aqui a ponto de chegar e abrir porta dentro da Casa Branca, ser recebido por congressistas. Então existe um efetivo trabalho que foi feito e existe um fruto disso tudo. Não é à toa que eu estou aqui, sou convidado para esses eventos. Então a gente fica feliz, por um lado, de estar vendo esses resultados, mas por outro, dá para fazer muito mais. Qual é o próximo passo? É ter um financiamento organizado para que você faça eventos, livros, Por exemplo, a Heritage Foundation. Um militar que vai combater no Afeganistão, em qualquer outro local, ele retorna para os Estados Unidos, se ele se aposentar, se ele tiver alguma impossibilidade por ter amputado algum membro, de seguir trabalhando no Exército, essa pessoa é chamada para produzir papel e conhecimento, por exemplo, o Plano de Defesa Nacional, dentro da Heritage Foundation. Esses documentos depois alimentam todos os políticos, todos os prefeitos do país. Então aqui, quando uma pessoa é eleita prefeita, ela já chega ali e já tem algo organizado para, olha, na área da educação você vai fazer essa missão, na área da saúde é assim, no saneamento básico é tal, na parte de agenda ambiental o seu posicionamento vai ser assim. No Brasil, isso é desorganizado. Por vezes até no nível do Congresso, um deputado vai votar uma matéria que ele não tem opinião formada sobre aquilo. Muitas das vezes ele tem que olhar no painel a sua orientação do líder e ir lá e votar. Então a gente tem que dar esse passo para fazer um movimento sólido. A gente já passou da fase de saber o que a gente não quer. A gente já sabe que a gente não quer o PT, a gente já sabe que é ruim o comunismo. Agora a gente tem que ter a pauta propositiva. Energia, infraestrutura, saneamento básico, educação. Essa eu acho que é a parte principal que a gente tem que tratar agora. Mas isso é uma coisa possível de se fazer no Brasil, onde o loteamento de cargos e articulação é uma coisa tão importante em termos de conciliar? É complicado, Reduz muito o seu potencial de ação. É o que eu estou falando. O PL recebe, em média, R$18 milhões por mês.
faz alguns trabalhos com alguns deputados, algumas pessoas, mas eu acho que é ainda aquém daquilo que seria possível. Porque ainda há uma mentalidade de se enxergar o investimento nessa área apenas no período eleitoral, ignorando toda a parte cultural. Eu quero fazer o que eles fazem aqui, eu quero fazer a formação de quadros para sair candidato. Eu quero botar a pessoa para estudar e saber por onde é que passou o socialismo, por que deu errado, qual a teoria econômica você adota. Eu quero saber isso, porque isso vai preparar esse cara para quando ele chegar no Congresso, defender propriamente as suas agendas, saber com clareza onde é que ele quer chegar, jogar o jogo dentro do parlamento, saber que no tempo eleitoral é outro jogo que é jogado, e assim você conseguir fazer uma disputa muito mais igual com a esquerda, como é aqui nos Estados Unidos, que tem think tank. Pô, Heritage Foundation são mais de 100 milhões de dólares por ano o financiamento deles. A maior parte disso vem de doações pequenas, né, da tiazinha do Zap lá de Iowa, do meio da fazenda. A gente consegue ver aqui um partido republicano, que bem ou mal é um partido organizado. Você tem aqui o maior encontro de conservadores do mundo, o CIPEC. É isso que eu quero fazer no Brasil, não pensar apenas na próxima eleição. E falando na próxima eleição, para a gente encerrar com uma nota a respeito, mas a expectativa é que o anúncio de um eventual apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fique para o último instante, ou existe alguma projeção da parte da família de vocês? Eu creio que essa decisão é clara, se passa pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu, por óbvio, não falo em nome dele, mas eu vejo que enquanto tiver a possibilidade dele sair candidato, não faz sentido ele apoiar outra pessoa, né? Porque o sucesso eleitoral de uma candidatura presidencial não vai ser definido, o Bolsonaro tem que apoiar agora, a pessoa vai ter vitória, se apoiar em setembro, outubro, novembro, dezembro, até ano que vem, essa pessoa vai ter insucesso. Não vejo dessa maneira. Bolsonaro pode apoiar até ano que vem, que o apoio dele seguirá determinante e seguirá sendo, né, o decisivo para a eleição. Então, eu acho que tudo a seu tempo, né? E eu creio ainda que com a sanção do Alexandre de Moraes, nós possamos ter uma real possibilidade de que ele volte a ser o presidente do Brasil. Porque ele Jair Bolsonaro já é o presidente do Brasil. A gente só tem que ver a questão se ele poderá concorrer ou não. Se ele vai conseguir vencer esses obstáculos ilegais postos pelo Alexandre de Moraes, ou se o Brasil vai sucumbir e consolidar um regime parecido com o regime da China ou até mesmo da Venezuela. Vou mostrar algo chocante que poucas vezes a gente vê acontecer. Eduardo Bolsonaro, olha aí. É a segunda vez que nós nos encontramos às margens da CPAC, que é a convenção conservadora aqui dos Estados Unidos, e aconteceu nesse fim de semana aqui na Flórida, a CPAC Latina. O senhor discursou no primeiro dia, e é a primeira vez que essa CPAC Latina acontece, né? Que é a junção de lideranças políticas e também do universo financeiro de Wall Street. Como esses dois universos, político e financeiro, sob a perspectiva latina, se conectam aqui nos Estados Unidos? O evento foi organizado pelo Tony Delgado, que é o líder do Latino Wall Street, é uma escola de educação financeira, e ele percebeu que existe muita relação entre a política, as decisões políticas, o Ministério da Economia, a presidência e Congresso, que isso sempre está impactando no mercado, no posicionamento, nas compras de ações, etc. Então ele teve a ideia de fazer essa união. Como ele é latino, ele fez então essa versão latina do CIPEC. E os Estados Unidos, por ser uma terra, né, onde é o farol da democracia, acaba recebendo muito latinos aqui que vêm descontentes com o seu país. Seja por questão de segurança, seja por falta de oportunidade de trabalho, né, ou até revoltados com a corrupção, e vem para cá para construir, né, um país, uma terra onde ele possa ter uma dignidade, um conforto melhor para a sua família. Então, os latinos aqui estão muito concentrados, principalmente na Flórida, cubanos, pessoas de El Salvador, Nicarágua, Brasil, Colômbia. Então, acabou sendo o local perfeito para essa audiência. Nesse seu discurso na CPAC Latina, aqui na Flórida, no primeiro dia do evento, o senhor falou da guerra do judiciário no Brasil, que, segundo suas palavras, o judiciário no Brasil tem mirado lideranças conservadoras de uma forma não correta. Sob a sua perspectiva, o que não está correto nas decisões do judiciário brasileiro, o que o senhor expressou no palco aqui? Na verdade, o meu direcionamento sempre tem o foco do Alexandre de Moraes, né? Não necessariamente todo o judiciário brasileiro, porque se a gente for generalizar, a classe política é a primeira a realmente a merecer críticas, né? Mas o Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades
né? Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem, isso é uma afronta, né, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Então existe uma série de violações. Quando você pega o juiz que se diz vítima, né, onde o juiz que faz a inquisição de pessoas que fazem delação premiada, como o caso de Cid, algo expressamente proibido em legislação federal. Tudo isso daí contribui para esse tipo de crítica. Na defesa dele, ele fala que são ataques, mas na verdade, né, são apenas críticas. E finalizo, né, lembrando as matérias do jornalista Glenn Greenwald, onde ele conseguiu o WhatsApp do entorno de Moraes e juízes conversaram dizendo que o Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está abrindo investigações até hoje contra mim, devido à minha atividade aqui nos Estados Unidos, que eles próprios disseram há 2 meses atrás que era uma atividade legal. Citando, então, esse novo processo que o senhor mesmo citou agora, né, que foi aberto recentemente, acolhendo o pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, a acusação afirma que com esses discursos aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos, o senhor estaria, é o que diz a acusação, interferindo no processo, no andamento de um outro processo que investiga o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Como o senhor rebate essa afirmação? Eles tentam me descredibilizar primeiro, dizendo que a minha ação aqui é uma ação totalmente pessoal para salvar o meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira. O Jair Bolsonaro nunca esteve na mesa das conversas que a gente tem aqui, seja na Casa Branca, seja no Congresso. É óbvio que a gente deseja uma anistia, porque isso daí significa o fim da perseguição política no Brasil. Existem diversos parlamentares que têm inquérito dentro do STF, parlamentares que são cotados, inclusive, para ganhar eleições, lideram disputas para a eleição de senador ano que vem, por exemplo, o Felipe Barros no Paraná. Então, essa é que é a minha crítica. E não existe um ataque à soberania brasileira. As sanções são instrumentos legais à disposição dos Estados Unidos e que são aplicadas tradicionalmente a países considerados ditaduras. Venezuela, Irã, Cuba, Nicarágua. É que o Brasil cada vez mais está indo por este caminho ditatorial, onde é criminalizado fazer oposição. Não dá para encarar isso daí como uma democracia normal. Como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 deveria ser investigado? Sim. Olha, como todas as manifestações da esquerda antigamente foram investigadas. Eu já vi policial legislativo tomar flechada na perna. Essas pessoas não foram sequer detidas. Eu já vi manifestações do MST onde 30 policiais militares foram feridos, dentre eles mulheres, pessoas que tiveram que tomar ponto na cabeça, traumatismo craniano. Ninguém foi para a cadeia. O 8 de janeiro, em que pese lamentável, triste, pode-se dizer até repugnante, foi um quebra-quebra de portas, mesas, não saiu ninguém ferido, não teve um tiro, não teve uma arma apreendida e ainda assim essas pessoas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada, porque eles dizem que haviam militares ali da reserva que têm arma, mas as armas ficam em casa, ninguém puxou um fuzil, não teve apoio da polícia, não teve apoio do exército. Se você for num país que realmente vive uma ditadura e falar para eles, começar a descrever o 8 de janeiro e dizer para eles que isso foi uma tentativa de golpe, eles vão dar risada na nossa cara. Porque isso daí todo mundo sabe que, no máximo, é um crime impossível, o que no direito brasileiro penal não dá sequer cadeia. Algumas pessoas preocupadas com o estado de saúde dele, o senhor conversou com o seu pai antes dessa manifestação? Eu converso Está de alguma forma preocupado com Estou preocupado com o julgamento dele, a saúde nem tanto, né? Ele tem o apelido de cavalo, foi 17 anos atleta do Exército, 01 de turma dele da ESEFEX, na Escola de Educação Física, lá na Praia da Urca, na Praia Vermelha. E então a saúde dele, é claro, já tem 70 anos, não é nenhum garoto, mas não é o que mais me preocupa, sendo bem sincero. Tem muito mais preocupação com o ativismo judicial, que pretende jogar na cadeia um presidente que não teve nenhum enriquecimento ilícito, não causou nenhum dano ao contribuinte, muito pelo contrário, sai pelas ruas, ele é amado, enquanto o atual ocupante da cadeira presidencial jamais fez sequer uma demonstração pública de poder popular, né, a não ser alguns pequenos eventos regados, né, à sua militância, todos sabem como. Então, o que me preocupa muito mais é essa injustiça. Porque, Patrícia, no final das contas, eles querem enterrar o nosso movimento. Esse é o alvo do Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro cair, vai cair toda a direita. Haverá uma disputa por uma nova liderança. Não haverá um apoio recíproco de lado a lado, sem uma liderança, para os nossos candidatos ao Senado no ano que vem.
Então, essa é a grande tacada do Alexandre de Moraes. E isso daí vai abrir espaço para uma terceira via. Uma pessoa que faça, de repente, uma direita permitida, uma pessoa que venha a negociar tudo com o STF, enfim. A existência dos três poderes, trazendo um comparativo aqui para os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu na última sexta-feira que instâncias inferiores não devem interferir em ordens executivas. E a juíza, na descrição do voto aqui da Suprema Corte, afirmou que, se assim fosse, o Judiciário estaria definindo normas para o Executivo. Isso para contextualizar um exemplo aqui dos Estados Unidos que envolve Judiciário e Executivo. Essa discussão dos três poderes, o senhor vê alguma relação dessa discussão aqui e também no nosso país? É exatamente a mesma discussão. As estratégias para se barrar governos que não são de esquerda são exatamente as mesmas. Mas por que a divisão de esquerda e direita? Porque a esquerda ela é muito bem organizada no mundo inteiro. Você vê só, o Biden não teve esses problemas com juízes. Você não viu um juiz de primeira instância dando uma ordem e uma grande discussão nos Estados Unidos se essa ordem deveria ou não ser seguida. E olha que o Biden passou aqui durante um bom tempo também uma pandemia, tiveram diversas obrigações que hoje se mostram ineficazes, uso de máscara, etc., obrigação de vacinar-se. Isso daí não era um problema com o Biden. Mas é um problema com Trump, é um problema com Bolsonaro. Nayib Bukele, na sua primeira chamada, foi numa entrevista, ele publicizou a primeira chamada telefônica com o Javier Milei, recém-presidente eleito da Argentina. E ele disse que o maior desafio do Milei vai ter que ser vencer essas pessoas que querem bloqueá-lo. O Bukele só se transformou no Bukele e conseguiu dar um jeito na segurança pública de El Salvador no meio do mandato presidencial dele, quando ocorreram as eleições para o Congresso. O Congresso foi renovado com uma maioria esmagadora a favor do Bukele. E qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? O impeachment dos 5 ministros da Sala de Justiça, o equivalente ao nosso STF no Brasil, e o Procurador-Geral da República. E só depois disso o Bukele conseguiu fazer as reformas legislativas que transformaram El Salvador do país mais violento do mundo para um país mais seguro do que o Canadá hoje em dia. Então é aí que anda esse problema. E a esquerda nunca reclama. Por quê? Porque a esquerda ela se beneficia de tudo isso. Ela se beneficia desse jogo de ativismo judicial, né, no tapetão, porque eles se protegem, porque esse é o mecanismo que fez eles chegarem ao poder. É o mecanismo que tirou Lula da cadeia e em 2 anos transformou ele em presidente da República. É o mecanismo que fui obrigado a deletar posts durante a campanha de 2022 relacionando Lula a Nicolás Maduro. É o mecanismo que proibiu de eu fazer uma campanha mostrando a verdade sobre o Lula. Já que o senhor citou posts, né, a questão do que é escrito nas redes sociais, como Estados Unidos e Brasil lidam com essa questão do conteúdo nas redes sociais. Há aqui nos Estados Unidos vários projetos de lei que estão parados no Congresso numa tentativa de se estabelecer regras para o conteúdo das redes sociais. Não é preciso ter, deputado, regras para o que é postado em redes sociais? Não é preciso definir isso um universo tão novo? Não é necessário? Não, porque a gente já tem... Independentemente do país. É que nós já temos mecanismos para fazer isso. Qual é a diferença de eu, numa praça pública, cometer um crime contra a honra, cometer um crime contra a honra escrevendo uma carta ou numa postagem? Pouco importa o meio que você utilize. Quem se sente ofendido já tem como ir à justiça e acessar isso daí. Eu não vejo motivo para fazer uma nova regulamentação, porque, na verdade, por trás dessa nova regulamentação está a censura. Veja só, o STF acabou de atropelar o Congresso mais uma vez, porque o Congresso já rechaçou votar essa matéria, e isto é uma decisão. Então o Congresso foi desrespeitado, não existe harmonia entre os poderes, porque nós barramos a análise do projeto 2630, que regulamentaria as redes sociais, e o STF regulamentou. Dentre os vários itens em que haverá onde será obrigado a rede social a deletar o post, mesmo sem autorização judicial, porque caso contrário será multada a rede social, dentre os vários pontos, você tem ali a violência com relação à sexualidade e violência de gênero. Ora, se eu enxergo um homem vestido de mulher, eu não posso chamar de homem. Se eu chamar de mulher e aquilo ela se sentir ofendida, você não vai poder falar nada. Como é que vai ficar o âmbito das piadas? Vai passar a ser regra no Brasil o que aconteceu com o Léo Lins. Ou você acha que o humorista vai ficar confortável de fazer uma piada dessa e vai entrar o movimento LGBT alguma coisa lá e
e vai processar a pessoa, vai ser multada, vai ter que deletar o post, não é o Brasil que eu quero. Em relação a o que disse, ou que definiu o Departamento de Estado, acredito que foi em abril, o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros e lideranças de outros países que atuem de forma a censurar americanos ou empresas americanas. Não houve naquela publicação, nessa determinação do Departamento de Estado, citação a nenhum nome de pessoa específica ou ao país. O senhor vê uma relação da decisão que foi tomada pelo Departamento de Estado com a realidade brasileira? Com certeza, né? Você pode ver. Mas a decisão foi estimulada pelo que acontece no Brasil? Com certeza. O Brasil é um laboratório para essas ideias de censura e causa uma grande preocupação. Nós já tivemos, inclusive, né, cidadãos americanos que tiveram expedidos mandados de prisão contra eles. Alexandre de Moraes expediu mandado de prisão contra Flávia Cordeiro, por exemplo, né, para não citar o caso de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, entre outros jornalistas, ou a juíza Ludmila Lins Grilo. Mas nesse caso, por exemplo, uma cidadã americana fez um tweet aqui dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não gostou, expediu o mandado de prisão contra ela. Os Estados Unidos têm que sancionar o Alexandre de Moraes para se proteger, para evitar que esse vírus venha para cá. Pergunta a você, no Brasil, se uma pessoa acessar a Truth Social, ela não vê os vídeos. Porque os servidores da Truth Social utilizam servidores da Rumble, e a Rumble não pode estar no Brasil, está bloqueada. Se você estiver aí vendo o perfil, por exemplo, de um blog argentino, né, uma mídia argentina, que eu dei entrevista aqui no SPEC Latino, está fazendo a cobertura do evento, lá Direita Diário, no Brasil você não consegue ver, você precisa de um VPN. E graças a Deus que o Moraes não fez, igual ele fez no tempo do X, para finalizar, quando ele expulsou o X, onde ele falou que quem utilizasse VPN para ver as postagens do X incorreria em multa. Olha que absurdo, nem poder usar VPN você vai poder. Então, não dá para dizer que isso daí é uma democracia. O senhor mesmo fala aqui na entrevista e no palco da CIPAC Latina, falou, né, sobre o que o senhor entende, a necessidade de sancionar o juiz brasileiro. A preocupação e a acusação que vem do Brasil é justamente ao fazer essas afirmações e esses contatos aqui, o senhor estaria atuando de forma a impedir um processo que está em julgamento no Brasil, agir contra os interesses do Brasil. O senhor não vê dessa forma? Não, eu nunca pedi liberdade ao Jair Bolsonaro. O que eu faço, na verdade, é algo muito mais suave do que a esquerda sempre fez. A esquerda foi para a AIA, Tribunal Penal Internacional, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, chamando ele de genocida. Por que a atividade da esquerda é legal e a minha aqui nos Estados Unidos é ilegal? Inclusive, isso aí demonstra que o poder, né, das instituições americanas é muito maior do que qualquer organismo multilateral. O senhor acredita que o fato do Elon Musk, já que a gente citou aqui redes sociais, ele que é o dono do X, o antigo Twitter, o fato dele não estar mais oficialmente no governo de Donald Trump, isso afeta ou muda o andamento dos processos das big techs ou das empresas, não só ligadas a ele, que tem relação com o Brasil? Não, porque isso tudo está acontecendo não fruto de uma ação específica do Elon Musk. Né? Inclusive, o Elon Musk está sob investigação no Brasil, acredite se quiser. O Elon Musk está no inquérito das fake news no Brasil. E o Alexandre de Moraes já deu um recado, foi noticiado pela imprensa, de que ele sabe que ele vai ficar no STF até 2043. E o governo Donald Trump dura 4 anos. É dizer, ele está esperando a oportunidade para ultrapassar o governo Trump, quem sabe com uma nova administração de esquerda do Partido Democrata, ele fazer uma associação e utilizar os seus inquéritos brasileiros para perseguir Trump, né, Jason Miller, Elon Musk e várias outras autoridades do governo norte-americano. Eu espero que as entidades as instituições norte-americanas estejam cientes disso, porque certamente isso vai ocorrer. Está ocorrendo com a gente aqui. Se nada for feito, vai ocorrer com eles no futuro também, se esse cenário se configurar. O senhor chegou a encontrar o Elon Musk em algum momento, enquanto ele estava no governo? Eu prefiro, Patrícia, qualquer coisa que eu fale pode envolver outras pessoas. Eu agradeço a pergunta, né? Não estou me esquivando dela, mas eu estou falando que por razões óbvias, por a gente não viver uma democracia saudável, nós não podemos nos permitir publicizar determinados contatos que nós tenhamos ou não tenhamos. Dou como exemplo o deputado Gustavo Gayer, que não coincidentemente, depois de dizer que estava falando com Elon Musk pelo telefone celular, 1 ou 2 semanas depois a Polícia Federal deu uma batida na casa do deputado e apreendeu o seu celular.
O senhor está aqui nos Estados Unidos licenciado, uma licença não remunerada, Sim, com recursos pessoais sim. ou de família. Como o senhor lida com notícias e críticas que vêm por conta do senhor estar aqui licenciado com recursos pessoais e não no papel de deputado? Na verdade, você faz política muito mais fora da atividade cartorária de Brasília, né? Eu sou a prova viva de que o título de deputado, ele, obviamente, é interessante, pode te dar uma moral, mas as relações pessoais que a gente faz, e a gente só faz elas, né, in loco, elas são mais importantes, por vezes, do que os meros, com todo respeito, porque eu já fiz várias vezes, né, projetos de lei que tem uma dificuldade muito grande de ser aprovado e etc. Então, quando eu vim para cá, dei uma satisfação ao meu eleitorado, porque sou funcionário público, sou escravo da vontade daqueles que eu represento, mas eu tive um apoio muito grande deles e eles conseguiram perceber que a atividade que eu estou prestando aqui, ela é muito mais essencial do que a atividade que eu estava prestando lá na Câmara dos Deputados do Brasil. Então, inclusive, recebo pessoas oferecendo doações de Pix, eu recuso, né, porque eu consigo me sustentar aqui com o que eu tenho hoje em dia, agradeço, e a prova de que eles continuam me apoiando é que eu não paro de aumentar seguidores nas redes sociais. Acabei de romper a barreira de 6,3 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Esse licenciamento da Câmara tem um prazo? Até final de julho eu tenho que retornar ao trabalho. O que vai fazer? Quais são os Eu ainda não tomei essa decisão. Pode falar? Sim. Não, eu posso falar aqui em primeira mão para vocês, né? Eu ainda não tenho uma decisão tomada com relação a isso, até porque eu tenho que conversar com a minha esposa, isso passa pela família, passa por outros fatores, mas é muito provável de que eu não consiga retornar ao Brasil a tempo. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Tem algo que o senhor possa dizer para Em ter duas essa oportunidades, certeza? eu posso falar, em duas oportunidades a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão Moraes já estaria sancionado. Isso daí, primeira mão aí para o SBT. O senhor disse então que não sabe ainda exatamente em que situação vai permanecer nos Estados Unidos. Não, aí tem toda a questão migratória, de visto e etc., mas isso também está bem encaminhado, não me preocupa. Numa entrevista recente a uma revista brasileira, o senhor sinalou que tem intenção de concorrer à presidência em 2026. É um plano ou já é uma decisão tomada? Eu nunca fiz campanha, eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora, mais recentemente, na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público, isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido, você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos. Então, essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? É que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação, né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal, né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Como o senhor vê o Brasil hoje no cenário internacional,
o senhor que já está aqui há algum tempo em relação à economia e também tema imigração, que foi tratado na CEPAC Latino aqui e que impacta os países da América do Sul e América Central. Sim, com certeza. Com relação ao tema migratório, né, nós somos estrangeiros, né? Cabe aos Estados Unidos fazer a regulamentação, a legislação pertinente do país. E havia uma crítica muito grande devido à maciça imigração ilegal, que inclusive estava aumentando os índices de criminalidade nos Estados Unidos. Então o que eu vejo é o Trump querendo consertar esse tipo de coisa. O senhor vê como uma decisão acertada? Eu vejo que é uma política interna deles. Eu não fico confortável para ficar comentando, dizendo se é certo ou se é errado, porque diz muito respeito a eles. Agora, é claro, morando aqui nos Estados Unidos, eu agradeço quando ele manda os criminosos do Trem da Aragua, ou quem sabe futuramente até do PCC, para as prisões do Nayib Bukele em El Salvador. Eu fico muito mais feliz, porque são estupradores, são criminosos. Esse tipo de pessoa, de fato, tem que ser realmente deportada, extraditada e etc. Mas retornando à sua primeira pergunta, né, do Brasil, basta você tirar o termômetro para assistir da reunião dos BRICS, né, onde são os países historicamente aliados do Lula. Nem Putin, nem Xi Jinping se disponibilizaram para ir ao Brasil. E cada vez mais que o Lula se coloca a favor de grupos terroristas, ele torna mais pequeno, né? Torna o Brasil cada vez mais um anão diplomático. É que sobre Putin também recai a condenação de um tribunal e ele pode ser detido e não há essa... O Maduro foi recebido na posse do Lula aqui no Brasil, né? Então, o desprestígio com o Lula ele acaba sendo notório quando o Putin, talvez por receio disso daí, né, não queira vir ao Brasil. Mas o Brasil não tem mais espaço em lugar nenhum no mundo. O Lula quer ser mediador tomando partido de terroristas. Ninguém vai levar isso daí a sério. Ele recebe navios do Irã de guerra sancionados pelos Estados Unidos, navios que já foram acusados de tráfico de terroristas. Meu Deus do céu, né? Que país que é esse? É um país que, né, o pessoal que aceitou o César Battisti ficar aqui no Brasil e diz que o pessoal do 8 de janeiro são perigosos terroristas. É o país que mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, e trazê-la para o Brasil, mas se nega a trazer o corpo da brasileira inocente que morreu, né, infelizmente, lá na Indonésia, trazer o corpo para cá. Mas o corpo será trazido, né? Mas não pelo avião da FAB, né? A família vai ter que pagar. Por que uma condenada por corrupção peruana tem mais direitos do que uma família de um pagador de impostos brasileiro? É a pergunta que eu faço ao Mauro Vieira, ao Celso Amorim, ao Lula. Não tem cabimento disso. Você tem que dar o exemplo. Você está na presidência da República. Com o Bolsonaro, ele ficava nas embaixadas, ele ficava no hotel de trânsito do Exército. O Lula com a gente já fica nos hotéis mais caros do mundo. Isso não tem cabimento. Imagina um cidadão lá com dificuldade para comprar um café, quase a R$100, né? Vai no mercado, vê o arroz e o feijão explodindo. Aí ele olha o Lula, está no hotel 5 estrelas, está dando recorde de lei, acho que foram 16 bi ano passado, para a Lei Rouanet, para artista ficar indo sambar e receber prêmiozinho internacional. Esse não é o país que a gente quer. Deputado, a polarização política é a realidade no nosso Brasil, aqui nos Estados Unidos. O senhor vê, a médio prazo ou a curto prazo, a possibilidade de esquerda e direita conviverem de uma forma construtiva e mais harmônica? Olha, eu vejo que o Lula ele não é líder da esquerda. Mas aí eu não me refiro a nenhuma liderança, deputado. Eu me refiro a visões políticas, né, de direita ou esquerda, não sem personalizar. É porque dentro da esquerda... Eu não estou personalizando, se é possível. Não, estou respondendo. Mas, por exemplo, tem a direita e tem a esquerda. Você disse acertadamente que existe uma polarização. Sim. Mas eu vi semana passada o Lula processando o Ciro Gomes devido a uma crítica que o Ciro Gomes fez aos banqueiros. O Ciro Gomes ele é tido como uma pessoa de esquerda. Porém, é isso que eu estou desconstruindo nesse raciocínio. Eu estou falando que existem pessoas que até que sejam identificadas com o espectro de esquerda, dá para conversar. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. Mas o ideal para o melhor do país não seria sentar com todos? Não, eu não tenho como sentar com o pessoal do PSOL que deu a facada na barriga do meu pai, me desculpe. Essas pessoas querem nos ver assassinadas. É o tipo de pessoa que está por aí assassinando seus opositores. É a mesma coisa dizer, vai sentar com o pessoal que, enfim, é ligado lá ao PCC, que entra na favela sem trocar tiro, e não tem como você ter, porque aí é um princípio, é uma questão de valores. É o mínimo, é o básico que você tem para conversar com alguém. Não tem como conversar com alguém que quer me assassinar. O PSOL é isso. O PSOL prega a revolução. Então,
em alguns setores da esquerda, dá até para você chegar a um denominador comum, por exemplo, nessa parte de liberdade de expressão. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Mas eu acredito, né, o que eu vejo é que essa polarização é fruto de uma mudança de estratégia dentro da esquerda radical que não permite mais o debate. Você fala que é contra cotas raciais nas universidades ou em concursos públicos, eles falam que você é racista. Eles não sentam para conversar. Você fala qualquer coisa, eles falam que você é nazista. Eles chamam até Israel, né, o Benjamin Netanyahu, de nazista. Então, não existe lógica nisso. Né? Toda hora tentando fazer uma semiótica, tentando nos rotular do que há de pior no mundo, mas a gente já passou dessa fase. As pessoas entenderam que isso daí é estratégia de militância política, tanto que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018. Marco, você veja, por que o povo está discutindo o STF? Esse já começa a ser um grande problema. O Brasil fala mais hoje de STF do que de futebol. Fala mais de STF do que de cultura, do que de educação, do que de economia. Isso é um grandiosíssimo problema, mas escancara o maior dos problemas que nós vivemos hoje, que o Brasil é governado pelo Poder Judiciário. Quando o país fala somente em STF, ou nós estamos sendo governados pelo STF, ou se impôs uma ditadura do STF, motivo pelo qual tudo que se fala é de STF. É como, por exemplo, em ditaduras, que você entra num estabelecimento comercial, tem a foto do ditador na parede, né? Tem a foto do príncipe, tem a foto do ditador na parede, como se fosse obrigado se falar daquele ditador. É muito triste se fizermos uma comparação com as democracias do mundo. Veja, na Suprema Corte você pode andar, nos Estados Unidos, perdão, você pode andar nas ruas e perguntar o nome de um ministro da Suprema Corte. Ande na rua, entre um transporte público nos Estados Unidos e pergunte o nome dos ministros da Suprema Corte. Pergunte quantos ministros há na Suprema Corte americana para um americano. Ele não vai saber te dizer sequer o nome dos ministros, sequer quantos ministros são. Por quê? Porque o judiciário tem essa função de agir quando provocado, ou seja, não ser o protagonista. Quando o juiz passa a ser o protagonista, quando a corte passa a ser a protagonista, inverteu-se os polos. Nós temos 3 poderes. E o judiciário não foi criado para ser um poder administrativo, ser um poder governamental. O judiciário é um poder de interpretação exclusiva da legislação criada pelo povo. Então, o judiciário é aquele que, quando provocado, ou seja, é o homem de trás, é assim que chama, é aquele inerte. O estudo do direito deixa muito claro, ser o judiciário inerte e imparcial. O que é ser inerte e imparcial? Imparcial é ser alheio aos interesses sociais, é ser alheio à discussão social, à discussão das partes, então é alheio às partes, e inerte. Inerte é só age quando provocado. Quando, então, chamado a executar a lei criada pelo povo, é que você tem o poder judiciário. Veja, quando o povo passa, então, a ser interpelado do que acha da Suprema Corte, se inverteu os polos. Tem-se aqui, então, um protagonismo dado a um poder que não foi criado para ser protagonista. Por isso eu não tenho medo de errar, Marco. O Brasil vive uma situação sui generis. O Brasil é o primeiro país da história do mundo governado pelo Poder Judiciário. Não existe na história do mundo uma situação como essa vivida pelo Brasil. O Brasil vai ser estudado. O Brasil vai virar um case. Porque você já teve ditadura no mundo, você tem ditaduras militares, você tem ditaduras do presidente, você já teve ditadura de rei. Agora, você nunca teve um país da história do mundo governado por um juiz. É a primeira vez na história. Quantos anos tem o mundo? É a primeira vez que um juiz governa um país. Por isso que o povo agora está achando que vai votar na urna em juiz.
Eu acho que o povo está imaginando que em 2026 vai poder votar em ministro do STF. Perfeito. E eu sou tô bem alinhado com o Chiquinho, eu tenho falado isso faz tempo, desde 2022, que é um negócio surreal, e a gente está olhando para esse regime. E a Ana Lula Neri, Sté, tem um recado para você. Ela vai contar no seu ouvidinho. Muito carinho. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Amu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado, ou que pensam de uma forma, saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Cartada do Hugo Chávez. Deixa eu te falar, o Maduro derrubou durante 10 dias o X na Venezuela, a sucessão do Hugo Chávez. O Alexandre de Moraes ganhou, Esté, 40 dias, 38 dias de rede social censurada no Brasil, com multa de R$50 mil por dia para quem usasse com o VPN, né, a rede social. Eu usei, um monte de gente usou, um monte de gente falou, vem aqui pegar os R$50 mil, mas a ditadura tá lá no Hugo Chávez só. Até onde a Natuza sabe. Cara, assim, e o pior, elas reconhecem que a gente tem um Supremo ideológico, porque falaram naturalmente, porque daí, eventualmente, um presidente de direita muda a correlação de forças, ou seja, a pessoa... Ai, cara, olha que ponto a gente chegou. O Supremo, a gente teve que lidar com o Supremo vazando coisas para a Globo News, com blogueira pegando ali seu celularzinho e falando, eles faziam piadas, e como se isso não fosse ridículo, como se isso não colocasse o Supremo numa posição cada vez pior, como se isso não fizesse justamente aquilo que eles reclamam que as redes sociais, com o seu famigerado e fantasmagórico discurso de ódio, fazem, que é descredibilizar as instituições. Ou seja, eles, a partir desses blogueiros aí da Globo News e deles mesmos, descredibilizam a instituição denominada Supremo, e esse pessoal que, em tese, os representa, fala por eles o tempo todo, já que eles vazam coisas para esses blogueiros o tempo todo, reconhecem que o Supremo tem um lado ideológico, o que é vedado constitucionalmente. Então, assim, de todas essas mudanças aí que ela falou, para mim não entrou a mais importante, que é a possibilidade do recall quando o ministro eventualmente comete aí o pior crime de todos, que é o de abuso de autoridade. Isso, na minha opinião, é aquilo que eu falo, né? Eu não sou uma mestre como o Dr. Tichini, eu não sou tão experiente na área do direito, apesar de ter formação e OAB. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, eu pensando, eu entrei para fazer direito por idealismo. Tenho uma família tradicionalmente composta de advogados. Cara, isso me entristece de uma maneira, porque assim, virou ticana, sabe? Transformaram o Supremo num instrumento de ticana. Isso é triste, é lamentável, porque, como o doutor Chiquini bem falou, quando você tem um poder que ele é um poder que ele é necessariamente interpretativo, que ele é o homem por trás, que ele precisa necessariamente ser invocado para poder fazer ali exercer a sua instituição de poder. Mas, na verdade, ele é um protagonista. Mas o pior protagonista de todos, ele vira o protagonista da ticana, acabou, o Brasil se lascou total, entendeu? A gente está na lama. Essa que é a realidade, está na lama jogado por eles mesmos. Por quê? Se a blogueira reconhece que a gente tem um Supremo ideológico, se a Constituição veda esse tipo de atuação, se o cara do Supremo
sobe num palanque ideológico para falar derrotamos o adversário político, derrotamos o bolsonarismo. Perdeu Mané, eleição não se ganha, se toma. Cara, quem está descredibilizando o quê? Não adianta querer ideologicamente mudar a verdade de lugar, porque a verdade ela sempre vai estar no mesmo lugar. Ela pode demorar a submergir, mas ela submerge. Então, ela falou de alguns instrumentos, ferramentas, caixas de ferramentas, como se fosse abrir uma caixinha, tirou ali um negocinho, apertou um parafuso e está tudo certo. A gente sabe que é muito mais complexo do que isso. A verdade é que ela não falou a principal, que é o recall dessa desgraceira que a gente está vendo. E a prisão dos ministros. Eu não quero só impedir, eu quero prender. Eu não quero nada, na verdade. É por justiça. Né? Um cara que comete abuso, criminoso tem que ir pra cadeia. Então, quer dizer, crime de responsabilidade serve para tirar o cara do cargo, que é a responsabilização administrativa e funcional, e o crime penal, que já foi cometido, idem. Ele vai ser a esfera de responsabilização na esfera penal de todos os crimes que também são administrativos e funcionais que ele cometeu. Quer dizer, e a civil vai servir para indenizar as famílias que foram perseguidas e massacradas e sequestradas pelos criminosos. Mas a Vera Magalhães não vê desse jeito, Wagner e Chiquini, para a gente fazer aqui uma rodadinha final que eu já vou ter que sair também. Vamos colocar para vocês o áudio da Verinha. Verinha com muito amor. A gente tem falado muito aqui no Roda Viva sobre os diversos aspectos da polarização que cada vez mais marca a política brasileira. É ela que explica a dificuldade do governo no Congresso e o protagonismo adquirido pelo Judiciário diante das recentes ameaças à democracia por parte de expoentes do bolsonarismo. Pode voltar, pode voltar. É isso. As ameaças é o protagonismo do Supremo diante das ameaças de expoentes do bolsonarismo contra a democracia, Wagner. Como a gente tá meio sem tempo, Chiquinho chegou depois, acho que eu vou passar para ele comentar essa parte. Vamos lá. Que mais participação? Marco, veja só. O Brasil chegou no último estágio da consolidação em definitivo da ditadura. Perceba que a história não me deixa mentir. Os nossos co-irmãos ditadores, Venezuela, Nicarágua, passaram por essa fase que nós estamos, do protagonismo do judiciário e, o principal, a fase de perseguir juristas, perseguir jornalistas, perseguir advogados dos acusados, perseguir juízes que não aplicam os entendimentos dos tiranos. Olhem só. Está muito claro para mim que essa criação desse processo da trama golpista é seguir o exemplo das novas ditaduras latino-americanas, que é você criar processos judiciais para dar uma aparência de legitimidade. Então você tem duas opções, o ditador tem duas opções. A mais tradicional, que é você matar o seu opositor político, como sempre se viu nas ditaduras. Só que isso é muito caro no campo de vista ético, moral, e isso traz um prejuízo ad eterno à história. A outra forma, hoje, que as ditaduras têm utilizado para perseguir os opositores, é o que o Brasil está vivendo. É isso que está sendo escancarado por nós. Criar um processo judicial para dar uma aparência de legitimidade. Então você dá uma aparência de legitimidade àquilo que você, desde o início, traçou como meta. Só eliminar o seu opositor político. Porque então, utilizando do Estado para eliminar o seu opositor, você tem o discurso de olhar para a população e falar assim, não somos uma ditadura, nós não somos ditadores. Quem está processando, quem está punindo, quem está prendendo é o Estado. Isso não é uma ditadura. Vejam, estamos até televisionando o direito de defesa dos acusados. Eles não são perseguidos políticos, eles têm até advogado. Então você dá uma aparência de legitimidade só para ter discurso, para ter o discurso de enfrentar a população e poder combater a narrativa contrária de nós não somos ditadores. Isso é a consolidação na última fase da nossa ditadura. Chegamos ao último estágio da ditadura.
O próprio Estado é utilizado nas mãos dos ditadores para dar uma aparência de legitimidade e punir os opositores políticos através do próprio Estado. É o Estado sendo utilizado por essa máquina de tratorar opositor político nas mãos de ditadores, Marco. Isso está muito escancarado, é exatamente isso que se instalou no Brasil. O Estado carrasco, Leviatã, hoje aprisiona e persegue opositores políticos tentando enganar o povo. Quer dizer, aqueles que se deixam enganar. Porque nós estamos aqui diariamente difundindo a verdade, escancarando toda essa farsa, né, Marco? Exato. E eu queria colocar uma questão aqui que eu acho fundamental, que eu gostei do nosso GC, advogado analisa os mais recentes abusos da justiça. Justiça, há muito tempo já deveria ser utilizada em todos os lugares, entre aspas. Não existe mais. Justiça brasileira. Enquanto houver desmando, arbítrio, perseguição, prisão, sequestro, tortura, morte, não tem justiça no Brasil. Tá? Tem que deixar sempre entre aspas, não tem justiça hoje no nosso país, graças à obra magnífica, magnânima dos ministros do STF e do entorno deles, e dos juízes e desembargadores de primeira, segunda instância, todo esse pessoal da máquina do sistema de justiça que não se opõem e que se silenciam a todos esses abusos que acontecem. Então, enquanto isso acontecer, justiça não existe nesse país. Outra coisa, só atualizar vocês, da nossa campanha Pix, a gente chegou, faltam R$380. Então, se você ainda não ajudou, quer ajudar, você ouviu já o chamado que eu fiz do IFPE. A partir dessa semana, sexta-feira, um protocolo de impeachment por semana de abusos individualizados, crimes individualizados cometidos contra cidadãos brasileiros, jornalistas, políticos. A gente está colocando tudo isso daí dentro de uma premissa de denúncias em série. A gente vai fazer várias denúncias por meio dos pedidos de impeachment, vai mandar também, o IFPE é sediado nos Estados Unidos, você é empresário, quer ajudar o programa, quer fortalecer, enquanto a gente não acha o empresário ou alguém nos Estados Unidos que pode colocar dinheiro lá para nós, a gente está pedindo a ajuda de vocês pelo Pix, R$380, e vocês vão ter também um boletim da liberdade de expressão, ou raio-x semanal da censura e da liberdade de expressão no Brasil, esse mapa que a gente está criando. Uma vez também por semana a gente vai fazendo atualizações e vai trazendo mais informações e aperfeiçoando esse mapa com a ajuda de vocês. Então, faltam R$380, o Pix é o nosso e-mail contato, @fiodiario.com. E deixa eu colocar a charge do Fabiano, e eu até peço desculpas para a audiência que eu vou ter que sair logo para essa entrevista na Itatiaia. Mas nós temos aqui, olha o nosso querido Fabiano, ovos com e sem conteúdo. Como tá por aí, brother? E uma mosquinha, né? Esses aqui estão fedendo, mas estão vazios. Ah, olha só. TSE, IOF, Golpe, ABIN, Kinder. 8 de janeiro. E aqui tem uma entrada negada no ovo que está quebrado aqui. Ah, interessante. Muito bom. O Fabiano é muito legal, ele é um cara excepcional. E ele tem agora o livro, O Brasil em 100 Charges, que ele lançou, está na Universo HB Quadrinhos, horabolaquadrinhos.com.br. Entra lá para já fazer a compra da pré-venda do livro, uma edição especial que ele está fazendo dessas 100 charges de parceria conosco aqui no Fio Diário. E tem alguns superchats. Posso ler para vocês alguns superchats? A gente comenta e taca-lhe pau. A pressa é tua, tu que tem compromisso, vamos lá. Perdão, meus amores. O Marcelo Marques, pregar a morte de milhões de judeus e usar uma camisa com suástica estilizada não é discurso de ódio. É só liberdade de expressão. E ele vem aqui mais. Aqui, ele tem mais um para complementar esse daí. Beber leite. Ajeitar a lapela. Beber leite, Bolsonaro na Alvorada, eu acho. Estava lá bebendo leite. Ajeitar a lapela é o Felipe Martins, que ele estava mexendo na lapela e falaram que isso daí era um código nazista. Acenar ao público com a mão direita erguida, ou dar um tchau. Acenar ao público é o Elon Musk. Dar um tchau após quase 40 minutos de crítica ao nazismo é o Adrilles Jorge. Isso daí é nazismo puro. É isso aí, Marcelo. Tempos odiernos. Os tempos atuais são assim.
Obrigado, Marcelão. E o Clayton Rios do Brasil Magalhães, deixastes de ganhar Manuel? Alguém pegou? Não, essa aí eu não... O que a gente estava comentando? Alguém pegou? Não peguei, Clayton. Perdão, Clayton. Ok, próxima. Acho que acabou. Tem mais um só. Aquele que a vamos gente lá. já viu, né? Marcelo Santos. Não é mais um. Superman, por favor, expanda sua zona de influência para o norte, pois precisamos de senadores e deputados de direita. O Amazonas é uma mina de ouro em várias áreas, mas a esquerda não permite o nosso desenvolvimento. Somos o pulmão, em aspas, aí, do mundo, que é uma idiotice, e só. A gente tem que trabalhar. Por isso que a comunicação é tão importante. Por isso que eu me sinto tão feliz de ter o Wagner, a Estel, o Chiquini do meu lado para ajudar a gente a navegar nesse ambiente que hoje a gente cresce, mas a gente só cresce com o apoio de vocês. Por isso que eu faço o pedido para inscrição, assinatura do fiodiario.com. Por isso que a gente tem esses meios de suporte independente. Porque a gente não tem grandes patrocinadores, grandes fundos de investimento, grandes empresários por trás da nossa iniciativa, mesmo tendo alguma relevância no ambiente da comunicação e da direita no Brasil. Então, é nesse sentido que a gente pede sempre a ajuda de vocês. Obrigado, Marcelo. E é isso. Deixa eu começar agradecendo a Olga também. Bom dia, amo essa bancada às terças. Povo inteligente. Sucesso para você, Wagner, no novo projeto, querido. Ó. Fala Obrigado, de novo o canal, Wagner, para a galera ajudar. Qual que é o canal? É no Catarse, é o catarse.me, não é .com, tá? É .me/Dante. Exatamente como se fala. Aí você consegue apoiar o projeto. Muito obrigado, Olga, querida. Fantástico. E todo mundo que está apoiando. Obrigado, Esther. Um beijo no seu coração, Esther. Sempre maravilhoso. Eu que agradeço, fiquem com Deus, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Marco Antônio. Wagner, não preciso nem falar, e doutor Chiquini também, sem palavras. Boa. Chiquini, obrigado, queridão. Sempre um prazer também, amigo. Tamo junto, meu irmãozão. Juntos somos mais fortes. Wagner, parabéns pelo projeto, que Deus abençoe esse teu novo projeto, conte conosco no que pudermos. E, gente, amigos do chat, esse chat maravilhoso, obrigado pelo apoio ao Fio Diário. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa bancada. O Marco, que é uma pessoa que nos dá força todos os dias a continuar enfrentando esse sistema. O Marco é, sem sombra de dúvidas, um líder, é um líder nato, um cara que me inspira todos os dias a gente continuar enfrentando esse sistema. Não é fácil estar na pele do Marco, gente. É uma guerra diária estar à frente desse projeto, que é o Fio Diário, mas ele faz com um sorriso no rosto, sempre com muita disposição, por amor ao Brasil. Então, agradeço o apoio de todo mundo que está no chat. Vocês, isso aqui existe por causa de vocês. Tá? Obrigado, porque vocês têm nos dado força a continuar, e peço apoio ao projeto, por favor. O projeto é muito importante. Vocês viram, Marco, desculpa só fazer um parênteses aqui rapidinho. Essa madrugada, 1 da manhã, meu telefone tocando, acordei, gente me ligando, a Globo News está divulgando que você propagou fake news do 8 de janeiro. Então, veja. A Globo News fez uma matéria ontem, estampando a minha cara, me chamando de fake news, porque eu divulguei provas do processo do 8 de janeiro. Então, veja, o Pix do sistema está caindo. E aqui o Marco, o Fio Diário, não aceita Pix do sistema para distorcer a verdade, para manipular a informação, como uma Globo News da vida está disposta a fazer. Então, nós somos chamados por eles de fake news, mas isso não nos abate. Isso só nos dá mais força, porque isso deixa claro que estamos no caminho certo. Isso só mostra que estamos no caminho certo. Por isso eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, dessa bancada, onde aqui a gente não aceita Pix do sistema, não somos corrompidos por esse sistema podre que já corrompeu a imprensa tradicional, e estamos aqui enfrentando essa gente porque temos um projeto muito maior, que é o Brasil, que é a liberdade do povo. Então, Marco, eu tenho muito orgulho de ombrear contigo, e agradeço o apoio de todo mundo que sustenta esse projeto, que não aceita Pix desse sistema podre. Boa, obrigado. Eu fico muito feliz, Chiquini, sempre muito feliz com o seu apoio, e agradeço demais. E tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda em prol do país. Eu não tenho dúvida disso. E a gente já está na comunicação fazendo, incomodando. Se a gente está incomodando, é que a gente está no caminho certo. Exato. E Wagner, obrigado, irmão. Você é fantástico, cara. Adoro estar com você.
e a gente precisa se falar mais. Preciso te contar aqui a realidade que eu estou enfrentando e mostrar também mais coisa que eu acho que você vai gostar de saber que a gente está fazendo no meio cultural. Obrigado, Wagner. Com certeza. E na quarta-feira que vem eu te espero na Super Nerdo Live para falar lá do filme, do lançamento do Superman, pra gente ver o que vai acontecer, né? Quando é que vai ser? Na próxima quarta. Eu tenho que ver, né? Vai estrear agora, dia 10, eu acho. Isso. Não. Não, a pré-estreia é na terça-feira. Tá. Vai ter que ir na pré-estreia. Vamos na preciso comprar a pré-estreia. Tem que ser IMAX. Tem que ser IMAX. Eu sou chato com isso. Tem que ser IMAX. Filme assim tem que ser IMAX.